Cumprimentamos os nossos queridos alunos da Escola Técnica Rema. Estamos dando início a uma aula de legislação imobiliária. Meu nome é Caramuru Afonso Francisco, sou professor de Direito Civil, doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo. E nesta aula estaremos estudando hoje o direito de propriedade, o imóvel e a classificação dos imóveis em urbanos e rurais. A legislação imobiliária faz parte do direito. O direito é a disciplina que disciplina a convivência humana. As pessoas vivem em sociedade, o ser humano vive em sociedade e por isso ele precisa saber conviver, viver com as outras pessoas. Para isso são necessárias regras, normas de convivência. Estas regras de convivência é que fazem com que nós tenhamos o direito. Em qualquer sociedade nós temos o direito. Estas normas, estas regras que disciplinam a convivência humana. E, em se tratando de um técnico em transações imobiliárias, você deve saber quais são as regras, quais são as normas que disciplinam a convivência das pessoas com relação aos negócios imobiliários. Daí a importância dessa disciplina. Você, como corretor de imóveis, tem que estar bem por dentro de todas as regras, de todas as normas que disciplinam, que regram, que normatizam os negócios imobiliários. É esse o tema da nossa disciplina. Para sabermos quais são as normas, as regras que disciplinam os negócios imobiliários, nós temos que ter a noção do direito de propriedade. O direito de propriedade é o principal direito que existe e que é regulamentado e que em torno do qual são feitos todos os negócios imobiliários. O direito de propriedade é um dos 5 direitos fundamentais da ordem jurídica brasileira. Os senhores sabem que a lei maior de um país é a Constituição. E a nossa Constituição, no artigo 5º, ela é muito clara ao dizer quais são os principais direitos, os principais poderes que têm os cidadãos. O artigo 5º da Constituição diz que os direitos principais são o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à segurança e o direito à propriedade. Ainda neste artigo 5º da Constituição, é dito no inciso 22 que o direito de propriedade é garantido. Em nossa sociedade, as pessoas podem ser proprietárias, elas podem ter coisas e fazer destas coisas o que bem entenderem, terem um poder absoluto sobre as coisas. É isso que é o direito de propriedade. Lá no Código Civil, e existem 2 leis importantes para todo e qualquer cidadão. É a Constituição, que é a maior lei do país, e o Código Civil, que é a lei que cuida do dia a dia do cidadão. Cuida da sua família, dos seus bens, das suas atividades empresarial. O Código Civil, no artigo 1228, ele diz o que é o direito de propriedade que a Constituição garante. É o direito de usar, gozar, dispor e reaver alguma coisa. Então, o direito de propriedade é o poder absoluto sobre uma coisa. Se eu sou proprietário deste livro, que é um bem, eu posso fazer dele o que eu bem entender. Isso é o direito de propriedade. É fazer de um bem o que eu queira. Eu posso usar deste bem, eu posso desfrutar deste bem, por exemplo,
emprestando este bem para alguém, ou me desfazer mesmo deste bem, que é o direito de dispor da coisa. Então a propriedade é este direito que eu tenho sobre alguma coisa, um poder absoluto que eu tenha sobre alguma coisa. E quais são as características do direito de propriedade? A primeira característica é que ele é um direito absoluto. Se eu sou dono deste bem, todas as outras pessoas são obrigadas a respeitar o meu direito. Isso é um direito absoluto. É um direito que vale contra todos. Este livro é meu. Se este livro é meu, não é de mais ninguém. Todas as pessoas são obrigadas a respeitar o meu direito de propriedade. É isto que quer dizer que o direito é absoluto. Por isso que o artigo 1228 do Código Civil diz que o proprietário tem o direito de reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Se alguém pegar este livro, eu posso tomar este livro dele. Não importa quem seja, porque o direito ele é absoluto. Também ele é um direito perpétuo. A propriedade, ela se presume por tempo indeterminado. Este livro é meu para sempre. É verdade que eu não viverei para sempre, nem o livro existirá para sempre. Mas enquanto eu existir e enquanto o livro existir, o direito de propriedade se mantém. Ele é um direito perpétuo. A propriedade, ela não tem prazo. Ele é um direito ilimitado. E é um direito exclusivo. Por quê? Porque a propriedade, ela se presume exclusiva. Eu sou proprietário e o proprietário normalmente, via de regra, ele é único. Os casos em que outras pessoas podem ser proprietárias ao mesmo tempo, os chamados casos de compropriedade ou condomínio, são casos excepcionais. E a lei mesmo toma providências para que estas situações sejam temporárias, sejam passageiras. Então, o direito de propriedade é o direito de usar, gozar, dispor e de reaver alguma coisa. É um direito que uma pessoa pode ter e é um direito exclusivo, absoluto e perpétuo. Agora, eu disse que a propriedade é o direito que eu tenho sobre uma coisa. O que é esta coisa? É o que nós chamamos de bens. Os bens são as coisas que existem e que podem ser apropriadas. Os bens são o objeto do direito. O direito de propriedade é o direito de usar e gozar e dispor de uma coisa. Os bens, eles estão elencados no Código Civil. Então, o proprietário é uma pessoa, mas o objeto do direito de propriedade, eu sou proprietário de uma coisa. E quais são estas coisas que nós podemos ter? Bem, é tudo aquilo que eu possa me apropriar, tudo aquilo que pode me trazer uma utilidade. Um livro, um relógio, uma roupa, um terreno, um apartamento, uma casa, tudo isso são bens. Os bens, como eu disse, estão elencados no Código Civil, que os disciplina a partir do artigo 79. E quais são os bens? Os bens são, como nós dissemos, toda e qualquer coisa que possa ser apropriada, toda e qualquer coisa que possa pertencer a alguém. Os bens, eles podem ser divididos em várias classificações, o Código Civil traz várias classificações,
mas nós temos duas classificações que são, aliás, uma classificação que é importantíssima para o nosso curso aqui. É a classificação entre bens móveis e bens imóveis. Bens móveis e bens imóveis. Que são os bens imóveis? O Código Civil diz no artigo 79, são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar, natural ou artificialmente. Então, o que é bem imóvel? O bem imóvel é aquele que não pode se mover. É o solo, é a terra. Ele é o bem imóvel. Mas não é só o solo que é o bem imóvel. Além do solo ser o bem imóvel, a terra ser o bem imóvel, tudo que eu acrescentar ao imóvel, ao solo, seja naturalmente, seja artificialmente, também se torna imóvel. Então, se eu planto uma semente no solo, essa semente, a partir do momento que ela é plantada, ela se torna um bem imóvel. E quando nasce a árvore também é um bem imóvel. Por quê? Porque ela foi incorporada, seja por força da natureza, seja por uma ação do homem, é isso que quer dizer, natural ou artificialmente, ela se torna um bem imóvel. Então, uma árvore, uma planta que nasça no imóvel. Mas se eu construir uma casa no solo, também esta construção é um bem imóvel. Por quê? Porque ela foi acrescentada, incorporada no solo. Então, uma construção, uma casa, um prédio de apartamentos, ela é um bem imóvel também. Por quê? Porque eu incorporei no solo. Então, quais são os bens imóveis? A terra, o solo e tudo que eu incorporar e que se transformará num bem imóvel. Se eu colocar um poste na rua, colocar o poste no chão, colocá-lo no chão, este poste também será um bem imóvel. Então, os bens imóveis são aqueles que não se movem. É o solo e tudo que for incorporado ao solo, seja por força da natureza, seja por força do ser humano. Além destes bens imóveis por natureza, a lei considera como bens imóveis dois outros tipos de bens. É o que está no artigo 80 do Código Civil. Para efeito da lei, para a lei, também são bens imóveis os direitos sobre os imóveis e o direito à herança. Então, o direito à herança, então, morre um pai, morre uma mãe minha, e eu tenho direito a esta herança. Este direito que eu tenho à herança é considerado um bem imóvel por força de lei. A lei considera o direito à herança como um bem imóvel. Da mesma maneira, o direito que eu tenho sobre um imóvel é também considerado bem imóvel. Mas por que, professor Caraburu, nós temos que considerar estes bens como imóveis? Por que é importante considerar estes bens como imóveis? Porque a lei trata diferentemente os bens móveis dos bens imóveis. Os bens imóveis, nós vamos ver ao longo do curso, eles exigem certas formalidades nos contratos. Por exemplo, um contrato de compra e venda de um bem imóvel, ele só pode ser feito por escritura pública. Já a compra e venda de um bem móvel pode ser feito por um contrato até verbal. Quando você compra, por exemplo, um tomate na feira,
você não assina nenhum contrato. Mas quando você vai comprar um terreno, você precisa ter esse contrato escrito. E esta compra tem que ser feita ainda numa escritura pública. Isso quer dizer, num cartório de notas, num tabelionato. Você é obrigado, a lei obriga. Por quê? Porque o regime do bem imóvel, ele é mais rigoroso do que o bem imóvel. Por causa disso é que o Código Civil considera o direito à herança e os direitos sobre os imóveis como bens imóveis. Então, se você for ceder, por exemplo, o seu direito de herança para uma pessoa, você terá que fazer uma escritura pública. Por quê? Porque a lei considera o direito à herança um bem imóvel. Então, a separação bem imóvel é o solo e tudo que for incorporado ao solo. Além disso, por força de lei, do artigo 80 do Código Civil, nós também temos como bens imóveis os direitos sobre os imóveis e o direito à herança. Todos os outros bens são chamados de bens móveis. Por exemplo, esse livro, uma televisão, enfim. Os bens móveis são aqueles que podem ser movidos e são os que não são imóveis. Então, nós temos duas classificações, os bens móveis e os bens imóveis. Os bens imóveis são o objeto do nosso curso, porque o nosso curso trata da legislação imobiliária. Pois bem, os bens imóveis, ou seja, o solo, tudo aquilo que se incorporar ao solo, além do direito à herança e dos direitos sobre os imóveis, eles são divididos pela própria Constituição em duas espécies. Porque existem dois regramentos diferentes, o que nós chamamos de regimes jurídicos. O que é um regime jurídico? É um conjunto de regras. As regras dos imóveis são diferentes das regras dos móveis. Mas entre os imóveis, nós temos dois tipos de regras diferentes. Nós temos as regras relativas aos imóveis urbanos e as regras relativas aos imóveis rurais. Então nós temos tanto os imóveis urbanos quanto os imóveis rurais. A própria Constituição, que fez 25 anos recentemente, a nossa Constituição, ela faz uma diferenciação entre os imóveis urbanos e os imóveis rurais. No artigo 182 da Constituição, nós temos o regramento, as regras fundamentais da chamada propriedade urbana. Já no artigo 184, quer dizer, 2 artigos depois, nós temos as regras relativas à propriedade rural. Houve uma diferenciação de tratamento entre o imóvel urbano e o imóvel rural. Quando um imóvel é urbano e quando um imóvel é rural? Até hoje, os estudiosos do direito, chamados juristas, eles não se entenderam. Ainda há duas correntes de pensamento e, infelizmente, na nossa legislação, nós temos um choque, porque essas duas linhas de pensamento acabaram sendo introduzidas nas leis brasileiras. Existem 2 critérios para saber se um imóvel é urbano ou se um imóvel é rural. O primeiro critério é o critério da localização. Esse critério foi adotado, por exemplo, no Código Tributário Nacional, que é o código que cuida dos tributos, dos impostos, das taxas, das contribuições de melhoria. O Código Tributário Nacional, ele considera que o imóvel é urbano quando ele está dentro do
perímetro urbano do município. Os municípios, né, que nós chamamos de cidades, né, os municípios, eles definem, todo município, ele define qual é a sua zona urbana, qual é a sua área urbana, qual é a zona urbana, qual é a cidade. Então, o primeiro critério é esse, é o critério da localização. Quando o imóvel está no perímetro urbano, naquela área que uma lei municipal definiu como sendo uma área urbana, ele é chamado de imóvel urbano. Então, porque ele está dentro daquela área. Se ele está fora daquela área, é considerada a zona rural, o campo é um imóvel rural. Esse é o primeiro critério, é o critério da localização. A nossa Constituição, quando tratou do imóvel urbano, ela dá a entender que adotou o critério da localização. Porque olha o que está escrito no artigo 182. A política de desenvolvimento urbana, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. E o parágrafo 2º diz assim: a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então, o que é esse plano diretor? O plano diretor é uma lei que o município edita para organizar a cidade, organizar o município. E é esse plano diretor que vai dizer como a cidade deve se desenvolver. E ela é quem diz qual é a área que é urbana e qual é a área que é rural. Então, o primeiro critério é esse. Urbana é a área que uma lei municipal diz que é urbana, que serve para moradia, para habitação, é a cidade. Fora dessa área, do perímetro urbano, nós teremos a zona rural, o campo. Então, a cidade e o campo. O imóvel urbano é aquele que está localizado no perímetro urbano. O Código Tributário Nacional diz que na área que a lei municipal considerar como urbana, deve ser cobrado o IPTU, o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. É o famoso IPTU. O IPTU só pode ser cobrado na área urbana. E o município é quem diz qual é a área urbana. Então, aqui é o critério da localização. Mas ao lado do critério da localização, nós temos o critério da destinação. É um outro critério, que não vê o lugar onde está o imóvel, mas ele vê para que serve o imóvel. O imóvel serve para eu morar, então ele é urbano. O imóvel serve para eu plantar arroz, aí então o imóvel é rural. Este critério foi adotado por uma lei chamada o Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504 de 1964, que é mencionada aqui em nossa apostila. O Estatuto da Terra, o nome já diz, cuidava dos imóveis rurais. E ele diz o seguinte, no artigo 4º, considere-se o que é imóvel rural. Ele diz, é um prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial. Então, o que nós temos aqui? Não importa onde está o imóvel, se ele serve para a prática da agricultura, da pecuária, do agronegócio, como é chamado hoje, ou da extração vegetal, então
esse imóvel ele é considerado rural. Então o Estatuto da Terra, ele usa o critério da destinação. Não importa se o imóvel está ou não na zona urbana de acordo com a lei municipal. Eu posso ter um terreno no centro da cidade, mas se eu, no centro da cidade, estou criando cavalos, esse imóvel é rural, por causa do critério da destinação. Quando trata da propriedade rural, a nossa Constituição, no artigo 184, ele fala a respeito da propriedade rural. E ele diz assim: compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. E qual é a função social? O artigo 186 diz: é aquele imóvel que tiver um aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então a Constituição aqui, para a propriedade rural, adota o critério da destinação, porque fala de exploração de recursos, de preservação do meio ambiente. Então presume um imóvel que esteja destinado à agricultura, à pecuária ou à extração vegetal. Então, convive no nosso direito esses dois critérios: o critério da localização e o critério da destinação. Esta convivência é um pouco tumultuária, né? Mas é assim. Inclusive, na lei da reforma agrária, que foi feita já com base na Constituição, a Lei 8.629 de 1993, se repete o Estatuto da Terra. Lá no artigo 4º da Lei da Reforma Agrária, é dito que o imóvel rural é um prédio rústico que se destina à exploração agrícola, pecuária, extrativa, vegetal, florestal ou agroindustrial. Quer dizer, a mesma redação do Estatuto da Terra, com uma pequena diferenciação aqui, que coloca extrativa, vegetal e florestal, e o Estatuto da Terra só fala em extração vegetal, não fala em florestal, mas é a mesma coisa. Então, nós temos que tomar cuidado, porque esses dois critérios, eles convivem, e eu tenho que tomar muito cuidado. Para fins tributários, para fins de imposto, tem prevalecido o critério da localização. Mas para fins de reforma agrária, para fins de desapropriação, tem prevalecido o critério da destinação. Isso é importante, porque quando nós vamos efetuar a venda de um imóvel, nós temos que saber se ele é urbano ou rural, não só para ver as regras que incidem, porque, como eu disse, as regras são diferentes para os imóveis urbanos como para os imóveis rurais, mas também para sabermos que tipo de tributo este imóvel deve pagar. Então, eram estas as nossas considerações nesta aula a respeito do direito de propriedade do imóvel e da classificação dos imóveis em urbanos e rurais. Muito obrigado. Olá, meus queridos alunos da Escola Técnica REMA. Estamos dando início a mais uma aula de legislação imobiliária. E hoje
nós estaremos tratando do assunto terras públicas e privadas, posse e propriedade. Na aula anterior, nós vimos o que é o direito de propriedade, nós vimos também que os bens podem ser classificados em móveis e imóveis e que os imóveis podem ser classificados como urbanos e rurais. Agora, nós estaremos vendo uma outra classificação dos bens imóveis, não só dos imóveis, mas os bens, eles podem ser classificados em dois grupos também, bens públicos ou bens privados. É a classificação que nós encontramos lá no Código Civil. Já vimos que o Código Civil ele trata a respeito dos bens, e os bens públicos e privados estão minudenciados, explicados e caracterizados no artigo 98 e 99 do Código Civil. Não só no Código Civil, porque também a Constituição trata a respeito dos bens públicos. Para nós entendermos a divisão entre terras públicas e terras privadas, nós temos que, em primeiro lugar, lembrar um pouco da história do Brasil. Todos nós sabemos que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, ele tomou posse da terra, que ele chamou de Ilha de Veracruz, e que depois se soube que não era uma ilha, era um terreno muito maior, que se chamou depois Terra de Santa Cruz, e por fim recebeu o nome de Brasil. Ele tomou posse daquela terra em nome da coroa portuguesa. Então, quem se tornou proprietário de todo o território brasileiro foi a coroa portuguesa. Mais precisamente, a Ordem de Cristo. Por isso que nós vemos naquelas... aliás, a primeira bandeira do Brasil era uma cruz, né? Que é a Ordem de Cristo, que era a coroa portuguesa. Então, a terra toda do Brasil foi tomada pela coroa portuguesa, pelo rei de Portugal. Ele era o dono do Brasil. Para colonizar o Brasil, o governo português usou de uma legislação que ele possuía desde o ano de 1375, que é a chamada Lei das Sesmarias. Em 1375, o rei de Portugal baixou uma lei em que ele cedia os terrenos que pertencessem a ele para que alguém os ocupasse e os colonizasse, os cultivasse. Essa cessão era chamada de sesmaria. A sesmaria era um terreno que o rei entregava a alguém para que ele cultivasse aquele terreno. Então, na verdade, ele se tornava proprietário daquele bem sob a condição de cultivar esta terra. Se esta terra não fosse cultivada, esta sesmaria voltava ao domínio do rei de Portugal. Quando o Brasil foi colonizado, nós sabemos todos, o rei de Portugal dividiu o nosso país em capitanias hereditárias. Entregou pedaços do território para algumas pessoas que tinham que, por sua vez, dividir aquele terreno em sesmarias para que eles fossem cultivados, para que eles fossem habitados, para que eles fossem colonizados. Essa foi a situação que perdurou em nosso país até a independência. Com a independência do Brasil, os terrenos que eram da coroa portuguesa passaram a pertencer ao Império do Brasil. Em 1850,
surgiu a Lei de Terras, que procurava organizar, depois da independência, o nosso território, né, as nossas propriedades. E então, se determinou nesta Lei de Terras que todas as terras que tivessem sido dadas em sesmarias e que não tivessem sido colonizadas, elas eram devolvidas para o Império, para o governo brasileiro. Porque elas tinham sido dadas pelo rei de Portugal, sob a condição de serem colonizadas. Se elas não tivessem sido colonizadas, elas eram devolvidas para a coroa brasileira, agora por causa da independência. É aí que nós temos as chamadas terras devolutas, ou seja, as terras devolvidas. Elas tinham sido dadas pelo rei de Portugal, sob a condição de serem cultivadas, colonizadas. Se elas não fossem colonizadas, elas foram devolvidas para o governo brasileiro, para a coroa brasileira. Quando foi proclamada a República, em 1889, estas terras que tinham sido devolvidas para a coroa brasileira, elas foram repartidas entre a União, que é o governo federal, e os estados. A União manteve algumas terras, principalmente as faixas de fronteira e as terras próximas ao mar, chamados terrenos de marinha, por questão de segurança nacional. E as demais terras que tinham sido devolvidas à coroa brasileira em 1850 foram entregues aos estados. E alguns estados entregaram estas terras para os municípios. Aqui no estado de São Paulo, todas as terras situadas a 6 quilômetros da sede de um município ou da sede de um distrito são terras devolutas municipais, por força de uma lei do estado de São Paulo. Então nós temos estas terras devolutas, que são terras públicas. São terras públicas, porque os bens públicos são de 3 naturezas. Quais são os bens públicos, professor Caramuru? O artigo 98, aliás, 99 do Código Civil diz quais são os bens públicos, quer dizer, os bens pertencentes ao governo, os bens que não podem pertencer a ninguém em especial, uma pessoa em especial, porque são bens públicos. Os primeiros bens públicos são os bens de uso comum do povo, como as estradas, as praças, os mares, os rios. Esses bens que são do uso de todos, eles são bens públicos. É por isso que nós costumamos dizer, olha, a calçada é pública, a rua é pública. Por quê? Porque são bens de uso comum do povo. Esses bens públicos não podem ser objeto da propriedade de ninguém. Eu não posso chegar e pegar um pedaço da rua para mim. Isso acontece muito em loteamentos. Quando a pessoa faz um loteamento, ela tem que no loteamento, no plano do loteamento, dizer quais são as ruas. Nestas ruas, estas ruas são bens de uso comum do povo. Mas às vezes acontece de alguém, quando vai construir, mede errado e constrói em cima da rua. Ele perde aquilo que ele construiu. Por quê? Porque a rua é um bem público, é um bem de uso comum do povo. Não pode pertencer a ninguém. Outro bem público é o chamado bem de uso especial. São bens que são destinados a uma determinada
finalidade, para abrigar prédios da administração. Por exemplo, o Palácio dos Bandeirantes, que é a residência do governador do estado de São Paulo. Aquele imóvel é um bem público, porque ele foi destinado para a residência e para a sede do governo do estado de São Paulo. O Palácio da Alvorada, que é a residência do presidente da República, o prédio do Supremo Tribunal Federal, esses imóveis, eles são bens públicos de uso especial. Eles são destinados a serem utilizados para a administração pública. Mas nós temos também os bens dominicais. O que são os bens dominicais? São bens que o poder público adquire não por causa da utilização, mas por causa de algum problema. Por exemplo, se existe eu tenho um imóvel, eu não tenho herdeiros, eu morro, a minha casa passa para o município. O Código Civil diz que se não tem herdeiros, passa para o município. Então, ao passar para o município, esse bem é um bem dominical. As terras devolutas, que nós dissemos aqui, também são bens dominicais. Qual é a diferença entre o bem de uso especial, o bem de uso comum e o bem dominical? É que o bem dominical ele está sujeito ao Código Civil, à legislação imobiliária. A administração pública ela pode vender um bem dominical, pode alugar um bem dominical, e quando o fizer, ele está sujeito às regras da legislação imobiliária. Já os bens de uso especial e os bens de uso comum do povo, eles não estão sujeitos à legislação imobiliária. Eles estão sujeitos a um outro direito, chamado direito administrativo. São outras regras que não valem para os bens chamados dominicais. E a palavra dominical quer dizer exatamente isso. Dominical vem de dominus, que quer dizer proprietário. Então, o poder público, a administração, o Estado, a União, os municípios, eles podem ser proprietários, assim como eu, assim como uma empresa, mas só são proprietários dos bens dominicais. Então as terras devolutas são estas terras que passaram, voltaram a pertencer à União, ao Estado, aos municípios, por causa da Lei de Terras de 1851, são bens dominicais. Elas podem ser vendidas, podem ser alugadas, enfim, loteadas, como elas seguem a regra da legislação imobiliária. Lembrando então, portanto, que um imóvel, quando não se sabe de quem ele é, ele se presume público, porque a terra do Brasil foi ocupada, foi tomada pela coroa portuguesa em primeiro lugar. Então nenhum imóvel se presume particular. Todo e qualquer imóvel se presume público. Verificados então que são as terras públicas e as terras privadas, nós precisamos agora verificar qual é o regramento, quais são os direitos que se podem ter sobre os imóveis. E nós temos, fundamentalmente, dois direitos que se podem ter sobre os imóveis. O primeiro direito é a posse. Existe uma grande discussão se a posse é um direito ou é um fato protegido pelo direito. O que é a posse? É o ato de se apossar de alguma coisa, de tomar alguma coisa para si. A posse é o exercício dos poderes inerentes à propriedade, ao domínio. O artigo 1196 do Código Civil, 1196, diz que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós já vimos na aula anterior que o proprietário
ele tem direito de usar, gozar e dispor da coisa. Então, se eu cerco um terreno, faço uma cerca num terreno, entro naquele terreno, começo a construir naquele terreno e moro naquele terreno, eu sou possuidor. Por quê? Porque eu estou exercendo de fato os poderes que teriam um proprietário. O proprietário ele tem direito de usar, de gozar e de dispor da coisa. Se eu cerco um terreno, construo, moro nele, eu estou usando o terreno. Se eu alugo esse terreno, eu estou gozando, desfrutando desse terreno. Se eu vendo esse terreno, eu também estou dispondo desse terreno. Então eu sou um possuidor, porque a posse, ela não exige nada além do exercício de fato dos poderes inerentes ao domínio. Então, eu sou possuidor. E esta posse merece proteção da lei. Não é toda posse que merece proteção da lei. Mas o fato de eu exercer os poderes inerentes à propriedade já é suficiente para que, em nome da paz social, da segurança, eu mereça esta proteção. A posse, ela pode ser classificada em diversos tipos. E a lei prevê essa classificação. E essa classificação é importante porque, dependendo dessa classificação, é que nós teremos ou não a proteção da lei para esta posse. A primeira classificação que nós temos está no artigo 1197 do Código Civil. É a posse direta e a posse indireta. O que é a posse direta? É quando eu realmente estou exercendo os poderes inerentes à propriedade. Ou seja, eu estou usando, ou desfrutando, ou até dispondo da coisa. Então, esse é o primeiro tipo, que é a posse direta. O segundo tipo é a chamada posse indireta. Posse indireta é uma ficção da lei. É uma estratégia que o legislador fez. Por exemplo, se eu alugo uma casa para alguém, o inquilino, ele tem a posse direta. Mas a lei também reconhece que o dono da coisa também tem a posse indireta. Por quê? Porque eu fiz um contrato e eu agora não estou exercendo diretamente, mas eu exerço de uma forma indireta. Então a posse indireta é aquela que, em razão de um contrato, em razão de um acordo que eu fiz, eu cedo a posse para alguém, mas eu me mantenho com os mesmos direitos do possuidor direto. Então, a lei, por exemplo, na questão da locação, diz que o senhor, o locador, ele continua possuidor, embora tenha cedido o exercício da posse para o inquilino. Isso é uma forma de se facilitar a defesa dos seus direitos. Então, por exemplo, o inquilino está viajando e alguém invade a casa. Como o inquilino não está, o locador, por ser possuidor indireto, ele pode exercer os direitos que a lei lhe dá para ter a casa de volta, mesmo sem a presença do inquilino. Mas nós temos também a chamada posse justa e a posse injusta. A posse justa está prevista no artigo 1200 do Código Civil. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Ou seja,